Foram 19 anos de carreira no Santos e na seleção brasileira. 19 anos mágicos, de glórias e conquistas e de felicidade extrema para o torcedor brasileiro e especialmente dos torcedores do Alvinegro da Vila Belmiro. O Santos, naquela época, excursionava janeiro, fevereiro, na América Latina, junho, julho, nós íamos para a Europa, porque não tinham os patrocinadores que tem hoje. Então a gente tinha que ir lá jogar. Eu sempre brinco, eu falo, só faltava jogar na Lua. Se tivesse um timinho na Lua, o Santos ia jogar na Lua. A história de Pelé se confunde com a própria história do Santos Futebol Clube. O Santos foi que me deu a oportunidade, e essa oportunidade eu acho que nenhuma universidade do mundo poderia me dar, que é de conhecer o mundo, de ter a oportunidade de crescer como pessoa, crescer como cidadão. Hoje eu tenho a riqueza, e eu agradeço ao Santos Futebol Clube, agradeço a Deus, que eu tenho a riqueza que quase ninguém tem. Em qualquer lugar do mundo que eu chegar, eu sei que eu tenho as portas abertas, eu sei que eu vou ter emprego. Um jogador completo, era rápido e dono de um preparo físico invejável. Chutava com a direita e com a esquerda. Cabeceava bem. Era até bom goleiro. Tudo isso porque era um gênio que pensava como um jogador de xadrez. Antecipava jogadas e tinha uma habilidade física inigualável. Com a camisa do Santos, conquistou tudo o que era possível na época. 10 campeonatos paulistas, 6 brasileiros, 2 Libertadores, 2 mundiais. Isso para ficar só nos mais importantes. Com a seleção também construiu uma história de glórias. 77 gols, 3 títulos mundiais, melhor do mundo em 6 oportunidades. Pelé se aposentou há 42 anos, mas o Edson Arantes do Nascimento permanece como a figura mais conhecida de todo o mundo. Mas não há palavras nem números suficientes para explicar o fenômeno Pelé. Pelé é inexplicável. O melhor é apenas apreciar o espetáculo que era vê-lo jogar. Nestes 79 anos do Pelé, nossa homenagem. E quem está aqui no estúdio para celebrar com a gente os 79 anos do Rei é seu melhor parceiro em campo, 4 vezes campeão do mundo, José Macia, o Pepe. Seu Pepe, boa noite, obrigado, viu? Seja bem-vindo aqui junto com a gente. São mais de 60 anos de amizade, né, seu Pepe? O senhor estava me dizendo que o senhor praticamente recebeu o Pelé quando ele chegou na Vila Belmiro. Conta pra gente como é que foi essa história. Um abraço a todos. Realmente é um dia de festa, o Rei faz anos e a nossa amizade continua. E, de fato, quando o Pelé chegou, eu estava, na época, não era o Didi, era o espanhol, o barbeiro, que estava cortando o cabelo. E o senhor tinha cabelo na época ainda, né, seu Pepe? Uma vasta cabeleira. Aí alguém falou para o Valdemar de Brito, o Pelé o Pepe está aí cortando o cabelo. Aí o Valdemar de Brito foi falar comigo. E falou, Pepe, estou trazendo um garoto aí que vocês vão gostar. Eu digo, como é que chama? O apelido dele é Pelé, chama-se Restaurante do Nascimento. E o Pelé estava tomando um refrigerante ali no bar do lado. Então me apresentou o Pelé. Ele estava estreando o terno azul marinho, me deu um aperto de mão, quase me quebrou a mão. Eu falei, pô, esse veio com vontade mesmo. E o Valdemar falou, Pepe, vocês vão gostar, você vai ver só. Aí o Lula era o treinador, começou a treinar.
E nós vimos que ali estava realmente um fora de série. Ele tinha 15 para 16 anos na época, 15 né? para 16 anos. Quais foram as primeiras impressões dele, como o senhor já adiantou aí um pouquinho? Ele realmente era fora de série já desde aquela época? Já deu para perceber que ali estava um superdotado, um jogador que eu mesmo disse que esse cara não é daqui, é de outro planeta. Começou a fazer gol. Aí aconteceram alguns jogos internacionais contra times da Suécia, time da Inglaterra e tal, França, e ele jogava. Ele não se intimidava, né, seu Beto? Ele jogava normalmente fazendo coisas absurdas. Com naturalidade. Eu sempre digo que seu Dondinho e Dona Celeste rasgaram a fórmula, não aparece nada igual mais. Não. Olha que, pelo jeito, não vai aparecer nunca mais mesmo, né, seu Pepe? E como é que ele era fora do campo? Ele era um quietão? Como é que ele era? Não, ele era um cara de grupo. Ele tinha já, apesar de ser garoto, ele tinha um certo comando, principalmente com os jogadores mais jovens, mas ele foi um jogador que em qualquer parte do mundo que o Santos fosse, ele era a estrela principal, o astro principal era o Pelé. E o Santos tinha 7, 8, 9 jogadores da seleção. E ninguém ficava com ciúme de nada, porque ele chegava lá e resolvia. E, além do mais, é um grande amigo. A gente... Ele é um predestinado, né? Predestinado. Nasceu para brilhar mesmo, né? Porque dá para explicar o motivo dele ser tão diferenciado em relação aos outros? Perna direita, perna esquerda, cabeceio, tudo completo. Bicicleta, ele fazia tudo muito bem. Então, já apareceram aí outros grandes jogadores, já Messi, Di Stéfano, sempre, esse é melhor que o Pelé. Não é. Quantas vezes já ouvimos, não é? Um novo Pelé, um novo Pelé. E aqui no Brasil também. Vários. Chegou um novo Pelé. Vários. E realmente igual Agora, ele tinha um vigor físico muito grande também, né, seu Pepe? Ele treinava mais, ele fazia um treinamento diferenciado? Sabe, nós fazíamos treinamentos no campo, na bola, não precisava nem falar que ele resolvia tudo. Agora, nós íamos treinar na praia, corríamos 3, 4 quilômetros às vezes, e ele chegava sempre na frente. Então, ele se preparava, ele se cuidava, entendeu? Ele tinha uma complexão física extraordinária. E a medicina na época não é tão avançada como é hoje, né, senhor Pepe? Era muito mais complicado naquela época, né? Contusões, essas coisas eram mais difíceis de serem tratadas e curadas. Né? Nós tínhamos grandes preparadores físicos, mas o Pelé realmente foi um dos atletas mais perfeitos que eu vi, porque raramente ele se machucava e, claro, não era imbatível com relação a contusões, que era marcado a ferro e fogo, às vezes 2, 3 marcavam o Pelé. E ele foi, sem dúvida, o maior jogador de futebol de Acho que só não foi pior para ele fisicamente falando, porque ele era esperto também, né, seu Pepe? Quer dizer, sabia fugir das... E tinha um jogo de cintura muito grande. Eu sempre falo, o único jogador perfeito que eu vi no futebol foi o Pelé. Até hoje? Até hoje. Eu vi Garrincha, eu vi Didi, eu vi Di Stéfano, eu vi Puskás, vi jogadores fantásticos. Rivelino, outro grande jogador, mas igual o Pelé, não. O Pelé, como o senhor também, só jogaram no Santos Futebol Clube. O Pelé, depois que praticamente encerrou a carreira, foi jogar no Cosmos. Ele foi para o Cosmos. A gente, vamos nem considerar isso. Mas hoje em dia, isso não existe mais, né? Porque essa fidelidade, vamos chamar assim, ao clube, né? Ele teve chances incríveis, né? Porque todo ano a gente sabia que vinha um empresário aqui tentar levá-lo para a Europa, onde foram quase todos os grandes jogadores do Brasil. Mas ele manteve essa fidelidade ao Santos. Gostava da camisa alvinegra. Que sorte a nossa, né? Os santistas, principalmente. O senhor já declarou em outras entrevistas que o gol mais bonito do que o Pelé marcou foi no jogo contra o Juventus, 4-0. E que, lamentavelmente, não existe, né? Não foi registrado, só existe em fotografia esse gol. Mas quis o destino que esse gol não fosse registrado em vídeo, apenas em fotos. Mas no filme Pelé Eterno, essa obra-prima foi recriada. Vamos ver essa recriação. Correndo pela ponta direita, preparando, vai levantar, levantou, entrou pela... Ih, já chapelou primeiro, chapelou Atlântico, chapelou o Nero, invadiu na ponta do gol, saiu o Gol, entrou Pelé de cabeça.
Ninguém, mas ninguém mesmo, fez gols mais bonitos do que Pelé. Ninguém, mas ninguém mesmo, fez mais gols que Pelé. Um gol de gênio, né? O senhor estava nesse jogo, senhor? Joguei esse jogo. Foi assim mesmo que aconteceu, esse gol? Fez isso tudo. Chapelou 2, 3, chapelou o goleiro e fez o gol de cabeça. Um gol maravilhoso. E não é para qualquer um fazer esse tipo de gol, é só gênio mesmo, não é, senhor? Ele enfrentava zagueiros e goleiro com uma tranquilidade incrível. Fazia sempre o certo e o mais bonito. Como era a experiência de participar desse time que tinha esse goleador e mesmo assim o senhor ainda conseguiu marcar 400 gols, senhor Pepe? Consegui marcar 405 gols. Eu sempre digo que eu sou o maior artilheiro da Tirando o Pelé. Santos, porque o Pelé não conta. O Pelé é ET. Como o senhor diz, ele é de outro planeta. Veio de Saturno, não vale, né? O senhor é o maior goleador do Santos. 405. E me orgulho disso, puxa vida. Então, fiz a ala esquerda com ele. Ele chegou com um grande jogador do Santos, tinha fraturado a perna, o Vasconcelos, era meia esquerda, aí o Pelé entrou e se tornou esse jogador que todos conhecem. Foi fantástico. Muitos dizem que, ou não consideram que o Pelé seja o maior jogador do mundo e comparando o que era o futebol naquela época com o futebol hoje, eu acho difícil fazer esse tipo de comparação, né? É difícil fazer comparação assim, mas eu acho o seguinte, Pelé é eterno. O Pelé, se joga hoje, é o melhor, isso não tem a menor... Eu acho que a dificuldade daquela época é muito maior do que a dificuldade de hoje, não é? A bola que vocês usavam, os gramados em que eram jogados. Na verdade, a gente, quando ia jogar, principalmente no interior, em alguns estados brasileiros, sabendo que o Santos tinha aquela máquina que tinha o Pelé, os gramados eram muito ruins, A própria Vila Belmiro, né, senhora? Quando chovia, aquilo virava, né? É verdade. Um mangue, né? Que aí complica também para jogar, né? E isso também acaba exigindo mais da condição física do próprio jogador também, não é? Para falar na revolução do futebol e saindo por um momento do assunto, a grande revolução dos últimos anos foi o futebol de um toque que tem hoje no técnico Pepe Guardiola, o famoso tic-tac. O senhor acompanhou essa evolução no futebol, senhor Pepe? O que o senhor acha? Primeiro tenho o prazer, você falou em Guardiola. O Guardiola foi meu jogador quando eu estava na Arábia, um jogador extraordinário, figura humana muito boa, um cara muito inteligente, fala 4, 5 idiomas, sabe? E jogava muito bem. E ele realmente não aceita que o time dele dê chutão. O time dele toca até conseguir fazer o gol. Até criar uma oportunidade. Até criar uma oportunidade e aí fazer o gol. É, sem dúvida, no momento atual, o melhor treinador do mundo. Bom, hoje nós temos aí uma semifinal da Copa Libertadores da América, né? O Flamengo enfrentando o Grêmio, que são duas equipes hoje que têm uma maneira de jogar mais ofensiva, vamos chamar assim. Como é que o senhor vê esse tipo de futebol hoje? Porque há muita reclamação das pessoas em relação ao futebol que é praticado ainda no Brasil, que é aquele futebol de resultado, faz um gol, se tranca lá atrás, e de repente vem aí um técnico português, o Jorge Jesus, faz uma transformação no Flamengo, e o próprio Renato Gaúcho também no Grêmio fazendo o time jogar para frente, não é, senhor? O time do Renato também, o português é bom, é inteligente, e o time do Renato Gaúcho sempre são ofensivos. Ele foi um bom atacante, ele não aceita que o time dele faça retranca, jogue fechado, ele quer sempre ganhar. O senhor acha que, de alguma maneira, esses dois clubes agora conquistando títulos possam gerar uma mudança no pensamento da maneira de jogar do futebol brasileiro, senhor Pepe? Em outros técnicos também passem eu acredito que sim, que seria um exemplo muito bom de treinadores experientes que conseguem títulos, conseguem vitórias, nada melhor do que copiar quem sabe mais. O senhor arrisca um palpite para esse jogo, senhor Pepe? Entre Flamengo e Grêmio hoje? Hoje o jogo é em... É no Rio de Janeiro, Flamengo e Grêmio. O senhor acredita o quê? Eu acho que dificilmente o Flamengo deve ganhar. Deve ganhar. Está jogando... É o time certinho, tem muita qualidade também. Além do senhor, que outros jogadores também o senhor destacaria que, de alguma maneira, chegaram próximos ao nível do Pelé, seu Pepe? Eu citaria um jogador que teve uma carreira muito curta, e foi meu jogador na Portuguesa de Esporte, o falecido Denner. Denner, é verdade. Infelizmente... Era um talento, não é, seu Pepe? Incrível.
4, 5 meses que eu trabalhei na Lusa lá, e ele esteve comigo lá. O jogador tinha muita coisa do Pelé. Não tinha, talvez, tanta condição física que nem o Pelé tinha, porque o Pelé era mais forte, mas o Denner era muito ágil, muito esperto e tinha qualidades incríveis. Eu me lembro também do Denner, realmente ele era muito talentoso e, lamentavelmente, também morreu num acidente de automóvel, né? Foi. Infelizmente, não pudemos ter a chance de repente, ver nascer um novo ídolo do futebol. Não um outro Pelé, mas um outro grande ídolo para o futebol brasileiro, não é? É verdade. Bom, eu queria terminar esse papo agradecendo aqui o seu Pepe. Parabéns, viu, seu Pepe, também, pela sua carreira. O senhor também é um grande destaque. Quando é que é seu aniversário, seu Pepe? 25 de fevereiro. No dia 25 de fevereiro, vamos fazer uma homenagem para o senhor e chamar o Pelé para vir aqui, então, né? Bater um papo comigo, né? Para homenageá-lo também. Hoje é o dia do rei, ele está de parabéns. Eu queria que o senhor deixasse aí uma mensagem, então, para o rei Pelé, por favor, seu Pepe. Pelé, o povo brasileiro te ama, te adora por tudo que você fez, pela figura incrível que você é, mas os seus grandes amigos estão aqui em Santos, que jogaram contigo e têm orgulho disso. Você foi o melhor número 10, eu era o 11 e era muito feliz de jogar ao seu lado. E era difícil, hein? Ele sabia tudo. O senhor esteve com ele recentemente? Chegou a vê-lo recentemente ou não? Há pelo menos uns 4, 5 meses atrás. Como é que ele estava? Porque ele teve aqueles problemas de saúde, está em recuperação. Ainda está se recuperando, mas está bem, né? Está bem, cabeça boa. Isso que é bom, então. Seu Pepe, muito obrigado mais uma vez, viu, pela participação. Uma boa noite para o senhor. O prazer foi meu, uma boa noite. Nós encerramos essa edição com mais gols desse gênio que chega hoje aos 79 anos. Uma boa noite a todos e parabéns ao Edson Arantes do Nascimento.